Olá, o objetivo desse vídeo é demonstrar com o sistema MEA como gerar a ficha R12 de ressarcimento do IPI para importar na ApertComp. Então, antes do usuário acessar o módulo Editor Plus para gerar o arquivo da ficha R12, né, a recomendação é que o usuário realize um amplo estudo sobre a legislação, especialmente da Instrução Normativa 255, evidente que entre outras normas legais também. É importante que o usuário faça toda essa análise, esse estudo sobre essa base legal e entre outras. E em seguida a recomendação é que também o usuário faça um amplo estudo sobre o layout da ficha R12, né? Então é importante que o usuário acesse aqui o layout da ficha R12, verifique todos os campos, as observações, né? Também é importante que acesse as instruções que a Receita Federal disponibilizou aqui na ApertComp. Então tem aí uma série também de orientações, de normas legais que devem ser observadas. É fundamental que o usuário faça um amplo estudo. Após isso, o usuário deve acessar o sistema MEA e partir então para a execução da consulta 852, né, que trata justamente da ficha R12. Só que antes de executar essa consulta, é importante que o usuário de novo faça um amplo estudo sobre as normas legais, as bases legais e as observações que aqui estão informadas. Também siga atentamente todos os procedimentos aqui descritos e analise antes ainda os dados que serão usados como base para gerar os resultados da consulta 852 aqui da ficha R12, que nesse caso é o registro E510. Então o usuário deve acessar aqui em declarações federais, a IFD e CMS-PI, e a recomendação é que execute a consulta do registro E510. Vamos só achar a consulta do E510, e aí cabe ao usuário agora analisar todas as CFOPs de saída, né? E fazer uma ampla análise sobre os dados para verificar se esses dados estão em conformidade. Após isso, aí sim o usuário deve acessar a consulta 852, né, e executar para analisar os dados, né. Então aqui tem os parâmetros, agora é só preencher os parâmetros, CNPJ do declarante, o período aqui tem que ser o mesmo período referente à ficha R11 que foi gerado anteriormente, né. Então, só informar aqui o período, do mesmo trimestre, na verdade, né? Mesmo trimestre. No meu caso aqui vai ser janeiro de 21 até 31 de março de 2021. Evidente que aqui o usuário pode colocar um período maior para gerar. E é importante também que confira os dados, verificar se o CNPJ está certo, se o trimestre que foi colocado aqui está correto. E lembrando que, como eu disse anteriormente, o usuário pode colocar mais que um trimestre aqui, por exemplo, aqui eu poderia ter colocado até 31/12 de 21, por exemplo, ou até mais, porque o objetivo aqui é que o usuário gere a consulta para analisar os dados, né? Eu vou colocar aqui só de um trimestre, é só executar, e o próximo passo agora que a gente recomenda é que o usuário faça então todo um estudo, toda uma análise sobre os dados, porque lembrando que os dados que essa consulta vai listar, que é a consulta 852 da ficha R12, né, são esses dados que vão ser informados no arquivo digital de cada trimestre que o usuário vai escolher, né, lá no Editor Plus na hora de gerar. Por isso que é interessante, a recomendação é que o usuário execute a consulta 852 já informando exatamente o mesmo trimestre que depois o usuário vai informar na geração, né? Fica mais fácil de analisar. É evidente que é uma sugestão, cabe ao usuário definir aí a sua forma de trabalho. Importante que o usuário analise os dados para verificar se eles estão em conformidade, e a recomendação é que se tiver alguma dúvida ou se algo não está em conformidade de acordo com o seu entendimento, de acordo com o estudo que fez sobre a legislação, o usuário deve ir para a origem. A origem é o que? É o registro E510. Então o usuário deve executar a consulta do E510 e analisar os dados que estão aqui informados, referente ao trimestre ou aos trimestres que o usuário executou aqui da ficha, da consulta 852 da ficha R12, né? Bem, depois de todos os dados conferidos, depois do usuário constatar que está tudo em conformidade, qual é o próximo passo? O próximo passo agora sim é gerar, né?
Então, cabe ao usuário, evidente, selecionar todas as EFDs e CMS-SPI, lembrando que no momento que selecionar uma vez, né, ou seja, se selecionou para gerar a R11 e já vai gerar a R12 em seguida, não precisa mais selecionar novamente, seleciona a primeira vez, não precisa mais selecionar. E aí o próximo passo agora, depois de selecionar os arquivos, é clicar em gerar e escolher a ficha R12. Escolhe o CNPJ e, de novo, é importante que o usuário leia atentamente todas as bases legais que aqui estão informadas, todas as observações, instruções, etc. E siga exatamente os procedimentos que aqui estão descritos, informando os parâmetros, né? E aí é só clicar em gerar e agora informar aqui os parâmetros, CNPJ do declarante, e aqui o trimestre. A gente recomenda que o usuário gere, né, sempre trimestre por trimestre, ou seja, gere um arquivo por trimestre, né? Então aqui vamos colocar, no meu caso, vou colocar 3103 2021, 0101 2021, 3103 de 21 e o CNPJ detentor do crédito. Por que a gente recomenda que o usuário gere trimestre por trimestre? Primeiro, para ficar mais fácil a organização, porque daí já vai salvar os arquivos da ficha R12 separados por trimestre, e também porque existem validações da PERTComp, né? Evidente que na ficha R11 e R12, né, a PERTComp só vai importar para cada mês do respectivo trimestre que foi criado na PERTComp. No entanto, a ficha R13 ela não tem essas validações, né? Então, por isso que a gente já recomenda que o usuário crie trimestre por trimestre, justamente para não evitar maiores problemas aí com as validações da PERTComp. Bem, depois de informado o trimestre, é só executar. Só executar e salvar no C da máquina na pasta da PERTComp. Aqui a gente recomenda que o usuário deixe, crie uma pastinha com o CNPJ e se desejar pode criar a pastinha por trimestre também, aí fica a critério da organização do usuário. E aí é só salvar. E agora o próximo passo que a gente recomenda é que o usuário abra o arquivo TXT. Só para conferir, fazer uma rápida análise. Vamos abrir aqui o arquivo TXT que acabou de ser gerado, da ficha R11. Está aqui o arquivo TXT com todos os dados, a ficha R12, né? A ficha R12, né? Está aqui os dados da ficha R12. E agora, o próximo passo é acessar a PERTComp e importar o arquivo da ficha R12 na PERTComp. É importante também destacar que no nosso site nós temos aqui um guia, né? Se entrar no nosso site, base de conhecimento, nós temos um guia aqui com todo o passo a passo. Tudo que eu falei está explicado aqui no guia, né? Que é importante importar os arquivos, fazer toda a análise dos dados, né? Criar o projeto, e lembrando que o projeto tem que seguir exatamente as orientações que nós temos aqui já no nosso site. Nós temos um vídeo aqui que trata da criação dos projetos, né? Depois é importante que o usuário execute o checklist, a auditoria, a gestão, consultas, enfim, faça uma ampla análise sobre os dados, que é o que eu mencionei anteriormente no modo de consultas. É importante analisar os dados para ver se eles estão em conformidade, começando pela origem, que é o E510. Depois é importante executar a consulta da ficha R12 para verificar os dados, ver se eles estão em conformidade. E aí, após isso, sim, ir para a geração. E aí, na geração, o usuário vai escolher a ficha, que no caso aqui, como eu estou falando, é a ficha R12, e vai seguir os procedimentos, gerar o arquivo, salvar no C da máquina, e após é só abrir a PERTComp e importar o arquivo TXT da ficha R12 na PERTComp. Então esse é todo o procedimento para gerar a ficha R12, né, da PERTComp com os seus respectivos dados do trimestre escolhido pelo usuário. Como eu recomendei, a ideia, a sugestão é que o usuário gere trimestre por trimestre, né, gere sempre trimestre por trimestre, né, justamente para facilitar a organização e também para evitar maiores problemas com as validações da PERTComp. Então, no momento que o usuário executar a consulta 852, já executa do trimestre que vai gerar depois lá no módulo Editor Plus. Bem, então essas são todas as orientações. Evidente que temos aí também um vídeo completo falando sobre
todo o ressarcimento do IPI, e além disso, se mesmo assim o usuário tiver dúvida, dificuldade, é só entrar em contato, clicar em suporte aqui na parte superior direita do EMEA, clicar em suporte que a nossa equipe técnica vai estar à disposição para ajudar. Então, mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo.